Olá, meu amigo, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, ministro português, e hoje venho falar com você a respeito dos termos ligados ao nome, dos termos integrantes da oração também, ok? Veja bem, quando a gente pensa em termos ligados ao nome ou termos integrantes da oração, e aí, meu amigo, o que sucede? A gente tem essas duas nomenclaturas, as duas são aceitas, tá certo? Pode ficar tranquilo. Não vão perguntar para você nunca se o termo é ligado ao nome ou se o termo é integrante da oração, para você ter que decidir isso. Existe uma divergência gramatical também entre esse agrupamento desses termos. Quem são os integrantes? Quem são os ligados ao nome? Tá certo? Então fica tranquilo, porque o importante é que você conheça os conceitos de vocativo, predicativo, agente da passiva, complemento nominal e aposto, ok? Então vamos lá? Olha só. Primeiramente, tenho para você o vocativo. E o que é o vocativo? Meu amigo, minha amiga, o vocativo é uma chamada que se faz a quem recebe uma mensagem, tá certo? Aquela chamada quando você diz assim, ou, bem aqui, esse ou, pausa, é um vocativo, ok? Então, o vocativo, chamada que não possui função sintática, não possui função sintática, e você anota aí também para poder fixar, tá certo? Não possui função sintática e sempre vem isolado da oração por meio de vírgulas. Sempre vem isolado por vírgula. Antes de eu citar o exemplo para você, veja bem, quando eu digo para você que ele não tem função sintática, o que significa isso? Significa que eu não posso dizer que ele é sujeito, significa que eu não posso dizer que ele é predicado. Ele não é sujeito nem predicado, tá certo? Ele é um termo isolado da oração. Então, pessoal, cai por terra aquela história de na oração quem não é sujeito, o resto é predicado. Legal, isso vai funcionar na maioria dos casos. Entretanto, quando você tem um vocativo, esse vocativo não pertence à categoria do sujeito, tampouco é parte do predicado também, ok? É usado muito em carta. No vocativo, por exemplo, na carta você usa local, data e uma chamada. Por exemplo, prezado senhor, vírgula, esse prezado senhor, candidato, é exatamente quem? O nosso vocativo, é a nossa chamada, ok? Então, quando eu digo para você algo do tipo, candidato, estude mais. Quem é exatamente o vocativo? E aí eu quero que você tome muito, mas muito cuidado. Cuidado para não misturar vocativo com sujeito. Porque a gente tem aquela ideia que o sujeito é aquele que sempre pratica uma ação. Não é assim? E aí eu peço para você, cuidado. Por quê? Candidato não é o sujeito da oração, embora pareça. Não tenho dúvida que você está se perguntando assim, mas quem é que vai estudar? Não é o candidato? Beleza. E é um raciocínio do ponto de vista semântico, do ponto de vista interpretativo, extremamente sábio. Entretanto, eu quero que você se lembre de uma regra básica de vírgula. Não se separa sujeito de predicado por vírgula. Então, candidato pode ser qualquer coisa, menos sujeito, porque senão não haveria ali uma vírgula, ok? E aí, repare só no seguinte, candidato é uma chamada. Candidato, estude mais. Se é uma chamada, você vai qualificar como sendo um vocativo.
ok? Esse termo, inclusive, em algumas gramáticas, ele vem completamente isolado. Ele não é considerado nem termo integrante, nem termo ligado ao nome. Exatamente por quê? Porque ele não possui função sintática. Nesse contexto, o que é não possuir função sintática? Ele não é sujeito, ele não é predicado. Ok? Esse é o nosso primeiríssimo termo ligado ao nome vocativo. Tenho para você agora o predicativo. Quem é o predicativo? Predicativo é uma característica relativa a um nome. O predicativo é uma característica relativa a um nome, ok? Pertencente, sempre pertencente ao predicado. O predicativo faz parte do predicado. Então, você não vai encontrar predicativo dentro do sujeito. Sempre o predicativo está no predicado, ok? E aí eu quero que você se lembre do seguinte: quando você estudou os termos essenciais da oração, quando você estudou classificação de predicado, eu quero que você se lembre. Predicado verbal é aquele que possui verbo de ação. Predicado nominal é aquele que tem verbo de ligação e característica, não é isso? Essa característica, candidato, é o predicativo. Predicado verbo nominal é aquele que tem verbo de ação, conhecido como verbo nocional, e uma característica. O que é característica? É o predicativo também, ok? Agora, eu só quero que você fique atento para o seguinte: o predicativo, na maioria das vezes, a gente vê como predicativo do sujeito. Entretanto, meu amigo, existe também o predicativo do objeto. Deixa eu mostrar para você aqui nos exemplos. Olha só. O exemplo, pessoal, ele é muito mais interessante do que a teoria, até porque na hora da prova, a prova ela é feita de situações práticas. Então, a prova é um monte de exemplos que você precisa aplicar uma teoria. Uma aula só com definições é insuficiente para nós, tá certo? Olha só. Por exemplo, quando tenho algo do tipo, muitos estão preocupados com o país. Aí, quero saber de você o seguinte: você consegue perceber que existe uma característica ali? Veja bem, como assim uma característica? Uma adjetivação está na palavra preocupados. Preocupados é uma característica de quem? De muitos. E muitos é o quê? Sujeito dessa oração. Então, você está diante de um predicativo do sujeito. Ok? Tudo bem? Esse é o predicativo do sujeito. É o único que existe? Não. Vamos observar mais um exemplo. Olha só. Posso ter algo do tipo: você deixou o portão aberto. E aí eu pergunto para vocês: onde está, quem é a característica? Você vai dar uma olhadinha no período e vai perceber o seguinte: a adjetivação que nós temos aqui é a palavra aberto. A palavra aberto é uma qualificação do portão. É um predicativo da palavra portão. Entretanto, façamos uma análise sintática. Está aqui, ó, sujeito. O deixar é verbo transitivo
direto, deixou o quê? O portão aberto. Aberto é uma característica de portão, certo? Então é o nosso predicativo do objeto. Por que do objeto? O portão é a resposta para esse o quê? Deixou o quê? O portão. O portão é objeto direto. Tá certo? Então eu tenho o predicativo exatamente de quem? Do objeto. Ok? Tudo bem? Então eu tenho o predicativo do sujeito, mas posso ter também predicativo do objeto. Tá certo? Vamos mais? Olha só. Também é considerado termo ligado ao nome esse conceito aqui, ó, que é o conceito de aposto. O aposto é uma informação acerca de um termo antecedente, normalmente de um termo antecedente, mas é uma explicação dispensável, digamos assim, sobre o nome, acerca de um termo antecedente, e pode ser retirado, via de regra, sem prejuízo de sentido. Meu amigo, minha amiga, quando eu digo para você sem prejuízo de sentido, é necessário que fique claro o seguinte, não é que a situação é muito clara, não significa que o sentido não vai ser alterado. Significa que eu vou retirar o aposto e ainda vou deixar uma frase que tem um certo sentido, que tem um sentido completo. Ok? Quer ver no exemplo? Olha só. O professor muito dedicado trouxe novas questões para nós. E aí, meu amigo, veja bem, você vai fazer o seguinte exercício. O período é: professor muito dedicado trouxe novas questões para nós. Se eu quiser retirar, eu posso retirar esse muito dedicado numa boa, tranquilamente, que é uma característica do professor, e eu vou ter o professor trouxe novas questões para nós. Tá certo? Não é que não altere o sentido, é que eu posso retirar e o período ainda tem um sentido completo. Isso é o aposto, tá certo? Você vai sempre pensar dessa forma. Será que eu posso retirar esse aposto e vai causar algum prejuízo para a frase? É o prejuízo do ponto de vista de a frase não ser frase, ou seja, não haverá mais sentido, não haverá mais sentido completo nesse enunciado. Se eu puder retirar, é aposto, fique tranquilo, tá certo? Pode marcar aposto sem medo de ser feliz, ok? E aí, caros colegas, temos mais coisas, mais termos integrantes da oração, mais termos ligados ao nome. Afinal de contas, português é uma matéria extensa e que cai em todos os concursos. E isso é o grande dificultador, mas ao mesmo tempo é um grande facilitador para aquelas pessoas que vão tentar diversos concursos. Por quê? Estudando português bem estudado uma vez, depois é só treinamento, tá certo? Porque a matéria não muda. Eu não vou dizer para você assim, olha, o português do concurso X é completamente diferente do concurso Y. Não, a matéria é a mesma. Talvez se cobre um pouco mais, talvez um pouco menos,
Mas se você tem noção da matéria na íntegra, é só você pincelar. Olha, esse edital está me pedindo isso, isso e aquilo outro, dentro daquilo que eu já aprendi, tá certo? Então, estudar português é um investimento muito interessante. Aí eu tenho para você o complemento nominal. E antes de a gente fechar com o conceito de complemento nominal, deixa eu passar um recado muito importante para você. Cuidado para não confundir complemento nominal com objeto indireto. Os dois são obrigatoriamente preposicionados. Entretanto, o objeto indireto é ligado ao verbo. E o complemento nominal, como o próprio nome diz, é ligado ao nome. Então, é uma expressão obrigatoriamente preposicionada. Isso é importante a gente frisar também, e por isso que existe uma confusão com o objeto indireto. Obrigatoriamente preposicionada. E ligada a um termo abstrato. E aí você me pergunta, pô, Rodrigo, mas tem tanto tempo que eu estudei isso, o que é um substantivo abstrato? O que é um substantivo concreto? Olha, o concreto é aquilo que se pode tocar, aquilo que se pode ver, aquilo que se pode imaginar. E o que sobra para os abstratos? Sentimentos e sensações. Todas as vezes que você encontrar uma expressão preposicionada ligada obrigatoriamente a um termo abstrato e ligada por preposição, pode marcar complemento nominal sem medo de ser feliz, tá certo? Por exemplo, tem o período assim, ó. Temos certeza de sua qualidade. Temos certeza de sua qualidade. Aí você vai observar o seguinte: se eu disser temos certeza, a pergunta que eu tenho sai da palavra certeza. Tá, mas certeza de quê? E aí vem a resposta: de sua qualidade. Essa expressão tem preposição? Sim, e é ligada à palavra certeza. Expressão preposicionada ligada a um termo abstrato se chama complemento nominal. Olha a preposição aqui, preposição. Olha o termo abstrato aqui, certeza, abstrato. Preposicionado ligado ao abstrato, complemento nominal. Está aqui o seu complemento nominal. Então, de sua qualidade é complemento nominal da palavra certeza. Mais uma vez, sob pena de estar sendo repetitivo. Não confunda o objeto indireto, porque ele também é preposicionado com complemento nominal, que também é preposicionado e preposicionado obrigatoriamente. Tem que ter essa preposição. Se não, meu amigo, está errado. Ok? Preposicionado ligado ao abstrato, complemento nominal. E por fim, a gente chega no agente da passiva. Recapitule cá comigo. Já tivemos aposto, vocativo, predicativo, complemento nominal e agora é a hora e a vez do agente da passiva. Agente da passiva. Esse agente da passiva tem a seguinte característica. Ele é um termo dispensável da oração. Ele é um acessório, tanto que se vocês quiserem retirá-lo, o período vai fazer sentido. Quem é o agente da passiva? É aquele que pratica a ação, é quem pratica a ação em um período que está na voz passiva
analítica. A gente ainda vai entrar nesses detalhes, voz passiva sintética, voz passiva analítica. O que eu posso dizer para você é o seguinte, a voz passiva analítica é aquela que você mais conhece, é aquela que você sabe que é voz passiva, ok? Tranquilo? Bacana? Olha só, e aí, deixa eu citar um exemplo para você. O exemplo é o seguinte, alguns foram procurados pela polícia. Alguns foram procurados pela polícia. E aí eu te pergunto, quem é o sujeito dessa oração? O sujeito dessa oração é a palavra alguns, não é verdade? Tá aqui, ó, o sujeito. Alguns. Ok? Tranquilo? Esse sujeito pratica ou sofre ação? Esse sujeito pratica ação. Minto. Ele sofre ação porque ele foi procurado. Essa sequência aqui, foram procurados, é o que garante o que nós chamamos de voz passiva analítica. Verbo auxiliar, mais verbo no particípio. Mas fique tranquilo, depois a gente vai entrar nesse mérito. Quem é que pratica a ação de fato? Não é a polícia? Pela polícia? Sim. Então, se é esse pela polícia que pratica a ação, nós temos aqui o que conhecemos como voz passiva analítica. E o agente da passiva é esse pela polícia. É ele que age numa frase que está na voz passiva. O que é estar na voz passiva? É quando o sujeito sofre a ação. Tá certo? Esse pela polícia pratica a ação numa frase que está na voz passiva. Por que eu disse para você que esse termo é dispensável? Se eu retirar esse pela polícia, o período vai ficar alguns foram procurados. Se eu coloco um ponto final ali, faz sentido, não faz? Então, o agente da passiva é um acessório da oração, ele é dispensável. Recapitulando, para você estudar da forma mais interessante possível. Termos integrantes ou termos ligados ao nome, nós temos 5. Vocativo, que é a chamada. Aposto, que é a informação a mais, que eu posso retirar e ainda vai deixar uma frase, ou seja, ainda vai fazer algum sentido. Predicativo, que é a característica relativa ao nome. Complemento nominal, que é a expressão preposicionada ligada a um termo abstrato. E, por fim, o agente da passiva, ok? Que é o quê? É aquele que pratica a ação numa frase que está na voz passiva. Muito obrigado, bons estudos!